queridos companheiros da família MAP. Estamos aqui mais uma vez para juntos nos prepararmos para a hora de Maria. E como sempre fazemos, nós vamos iniciar com a leitura de uma mensagem de um Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos ler o capítulo 10, intitulado Bem-aventurados os que são misericordiosos. E nós escolhemos o item 18, cujo tema é a indulgência. Então vamos fazer a leitura. Eu peço desculpas se de vez em quando eu tiver que parar por conta de um problema, né? De a tosse. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Por que então haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber, nos olhos de vossos irmãos, o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem, bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outro e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso, porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e o amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Quem trouxe essa mensagem foi o espírito que se identificou como de Fetre, bispo de Nevers, Bordeaux. Bem, a pergunta, que nós fazemos é: somos indulgentes? O que é ser indulgente? Então aqui nesse capítulo, essa mensagem, ela é a terceira mensagem sobre o mesmo tema, indulgência. Indulgente é um sentimento, aquela pessoa que traz em si um sentimento de compaixão pela miséria alheia. Então é aquele sentimento que nos move quando nós observamos falhas, no próximo. Mas para sermos indulgentes, para chegarmos a desenvolver essa virtude, nós precisamos de fazer os exercícios,
para alcançarmos isso. Porque pelo que foi dito aqui por esse espírito superior, nós temos que ser indulgentes, porque a indulgência faz parte da lei de caridade. Então, sem isso, nós não seremos verdadeiramente caridosos. E aí ele fala logo aqui no início, no primeiro parágrafo, que todos nós temos maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Então, já está trazendo uma orientação, quer dizer, ele deixou para nós 3 recomendações. Nós temos más tendências a vencer, defeitos a corrigir e hábitos a modificar. Dessas 3 recomendações, talvez a mais complicada para nós seja a dos hábitos a serem modificados. Às vezes, vou dar um exemplo, nós temos o hábito de falar mal de alguém. Então, quando você se propõe, se percebe, percebe que em você tem esse mau hábito, e a gente tenta se corrigir, é bastante complicado. Exige esforço, exige atenção, exige muita vontade em não fazer mais aquilo que se tornou um hábito. Porque o que é o hábito? É a maneira que nós temos do nosso comportamento, aquela maneira usual. Nós somos daquela forma, mas nós podemos modificar isso. E ele trouxe todas essas 3 recomendações, mostrando para nós que nós precisamos corrigir isso para chegarmos a sermos pessoas indulgentes. Temos também, e hábitos muitas vezes que temos e que passam até assim despercebidos, que a gente não vê nada demais e diz assim, mas eu não acho que eu preciso modificar isso para eu chegar a ser uma pessoa indulgente. Eu vou dar um outro exemplo. O mau hábito de não cumprimentar as pessoas. Muitas vezes nós encontramos pessoas pelo caminho que não cumprimentam, que não falam. E nós já aprendemos que desde que o ser humano passou a ter o dom da fala, é porque ela tem que ser exercitada. E faz parte da educação o cumprimento. Então, são maus hábitos que muitas vezes já estão arraigados em nós e que não vão nos ajudar para nós alcançarmos o que esse Espírito deixou aqui para nós. E que também a questão da indulgência é exatamente esse sentimento de piedade em reconhecermos que todos temos defeitos e que muitas vezes aquela falha que a gente está sendo tão incisivo em falar, em recriminar, às vezes aquela mesma falha nós também temos. Então, por exemplo, eu posso falar de alguém que furta, mas se eu no meu local de trabalho pego uma caneta que faz parte da empresa e não é minha, isso também é furto. Então, muitas vezes, uma falha que eu vejo no outro e que eu recrimino com tanta incisão, pode também fazer parte do meu comportamento. Isso tudo aqui para nós são orientações que nós recebemos para nos tornarmos melhores. Então, o meu conselho para mim, para todos, é que a gente leia muitas vezes, que a gente estude sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, que isso aqui é um roteiro de vida para todos nós. Muito obrigada, queridos amigos. Boa tarde. Vamos ler o livro Autoajuda por Autoajuda, mensagens de Francisco Cipriano e Irmã Germana, psicografado por Celi Durão, nos trabalhos na nossa casa. Bondade. Hoje quero lhe falar sobre bondade. Associamos imediatamente bondade à presença de Cristo. Isto é certo. Para se estar em estado de bondade, é necessário esvaziar sentimentos de mágoa, desejo de revidar palavras cruéis que nos feriram, egoísmo, falta de fé. É preciso estarmos com o coração limpo, a mente arejada. Isso requer um esforço muito grande. A prece é a grande conselheira. A oração desanuvia suas mentes e transporta
a um estado de complacência para com aqueles que os magoaram ou foram felizes em suas colocações. Experimente o prazer de ter seus corações amainados após uma fervorosa prece. A bondade consiste em compreender, em perder e agregar e não afastar. A bondade está expressa num sorriso, num gesto de ternura, no escutar alguém que precisa desabafar. A bondade é colocar-se no lugar do outro e resistir aos apelos de sentimentos atávicos que clamam por reides. Sejam bondosos para consigo mesmos, tornando o seu viver mais ameno, lido e buscando novas fontes de conhecimento, cuidando do seu saber, protegendo aqueles que lhes foram confiados. Um amigo é um bem, conserve-no, aumente o círculo de amizade. A época de fraternidade significa amor. A bondade e o amor residem em cada um. A sinceridade induz à compreensão. A amargura e a tristeza não devem residir em seus corações. Transforme esses sentimentos negativos para que possam curvar-se à bondade tão apregada, mas tão mascaradas em atos pretensos de caridade. A caridade pura é sinônimo de bondade. Sejam justos, sejam felizes, sejam amigos. Estejam na paz emanada pelos bons espíritos, pela falange de Francisco de Assis e pelo nosso Mestre Maior Jesus. Seja sempre bondoso. Graças a Deus. Quanta coisa, né, meus irmãos? Quanta coisa nós necessitamos colocar dentro de nós e realmente só assim, lendo sempre, fazendo sempre, se possível, essa reunião nos nossos lares, pedindo essa ajuda à nossa Mãe Maria, é que conseguiremos. E vamos agora então nos concentrar, pensar na nossa Mãe Maria e pedir a ela o seu abraço, o seu amparo, a sua força, a sua luz, para que possamos vencer as nossas inferioridades, reconhecer as nossas dificuldades e assim possamos nos tornar melhores, que ao invés de criticar, que ao invés de tentar ver no nosso irmão aquilo que ele tem de mal, aquilo que ele tem de inútil, aquilo que ele tem de difícil, vejamos o que falta em nós. E assim, aos poucos, vamos nos modificando, nos melhorando e atingindo, quem sabe, a perfeição que tanto precisamos e desejamos ter. Maria, dê a nós nesse instante o teu abraço, joga sobre nós a tua luz, dê a nós o teu amparo, Mãe Maria, e nos ajude nesse plano terreno a nos tornarmos realmente, dentro do possível, verdadeiros filhos de Deus. Abençoa nossos lares, nossos familiares e que possamos, no dia de amanhã, novamente estarmos aqui, reunidos, buscando e implorando esse teu amparo, essa tua proteção. Que assim seja, graças a Deus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. A caminhada da vida. Na caminhada da vida, aprendi que nem sempre temos o que queremos, porque nem sempre o que queremos nos faz bem. Foi preciso sentir dor para que eu aprendesse com as lágrimas. Foi necessário o riso para que eu não me enclausurasse com o tempo. Foram precisas as pedras para que eu construísse meu caminho. Foram fundamentais as flores para que eu me alegrasse na caminhada. Foi imprescindível a fé para que eu não perdesse a esperança. Foi preciso perder para que ganhasse de verdade. Foi no silêncio que me escutaram com clareza, pois sem provas não tem aprovação, e a vitória sem conquista é ilusão. E a maior virtude dos fortes é o perdão. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.